deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado. Porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão que ele estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito, e você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existe uma lógica nessa história, né? É justo, mas quando ele vai preparando o discurso para pedir perdão, para pedir que o pai o tratasse então como um empregado dos seus lá, ele encontra o olhar misericordioso do pai, que não deixou ele falar nada. E já mandou preparar uma festa, já mandou preparar um banquete, porque naquela casa era dia de alegria. O filho que estava perdido retornou. Aquilo que estava desencontrado foi reencontrado. Aquilo que estava desestruturado foi reestruturado. E a lógica que até então poderia ter prevalecido, de que um filho que perde o direito porque gastou tudo, foi reintegrado na mesma condição de antes. Às vezes a misericórdia de Deus, quando aplicada, parece injustiça aos olhos dos homens, né? Foi justamente o que pensou aquele rapaz. Pai, o Senhor não está sendo justo. Eu fico aqui ao lado do Senhor o tempo todo, faço tudo o que o Senhor me pede. E esse meu irmão, que foi embora, gastou tudo, deixou o Senhor aqui sozinho, o Senhor o trata de um jeito como o Senhor nunca me tratou. Porque, na verdade, aquela experiência de misericórdia, ela parecia injustiça aos olhos do irmão. Você já observou que muitas vezes nós pensamos isso também? Muitas vezes nós agimos como esse segundo filho. Quando a gente vê as pessoas vivendo a vida que estão levando, e a gente tem dificuldade de pensar que Deus possa amá-los do mesmo jeito que ama nós. Talvez você fique pensando, eu faço o meu esforço para ser melhor, eu faço isso, faço aquilo. E olha as pessoas que estão vivendo de maneira tão irregular. Será que Deus ama do mesmo jeito? Ama, minha gente. A gente não tem como negar o amor de Deus por nós. O que a gente também precisa ter clareza é que viver na casa do Pai não é prejuízo. O rapaz interpretou como um prejuízo, mas não é. Tanto é que se fosse bom viver lá fora, o rapaz não teria voltado.
Viver na presença de Deus não é prejuízo. Nós não podemos encarar a nossa religião como um peso sobre nós, como um código de restrições, não. Não é prejuízo estar na casa do Pai. É o contrário. E aquele rapaz precisou sair, viver todo o processo das perdas, do sofrimento, da solidão, para redescobrir que o lugar dele era na casa do Pai. Por isso, o filho que estava em casa e que achou que era estranho, que era no mínimo injusto o pai fazer aquela festa toda, não havia convertido o coração. Deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado. Porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão que ele estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito, e você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existe uma lógica nessa história, né? É justo, mas quando ele vai preparando o discurso para pedir perdão, para pedir que o pai o tratasse então como um empregado dos seus lá, ele encontra o olhar misericordioso do pai, que não deixou ele falar nada. E já mandou preparar uma festa, já mandou preparar um banquete, porque naquela casa era dia de alegria. O filho que estava perdido retornou. Aquilo que estava desencontrado foi reencontrado. Aquilo que estava desestruturado foi reestruturado. E a lógica que até então poderia ter prevalecido, de que um filho que perde o direito porque gastou tudo, foi reintegrado na mesma condição de antes. Às vezes a misericórdia de Deus, quando aplicada, parece injustiça aos olhos dos homens, né? Foi justamente o que pensou aquele rapaz. Pai, o Senhor não está sendo justo. Eu fico aqui ao lado do Senhor o tempo todo, faço tudo o que o Senhor me pede. E esse meu irmão, que foi embora, gastou tudo, deixou o Senhor aqui sozinho, o Senhor o trata de um jeito como o Senhor nunca me tratou. Porque, na verdade, aquela experiência de misericórdia, ela parecia injustiça aos olhos do irmão. Você já observou que muitas vezes nós pensamos isso também? Muitas vezes nós agimos como esse segundo filho,
Quando a gente vê as pessoas vivendo a vida que estão levando e a gente tem dificuldade de pensar que Deus possa amá-los do mesmo jeito que ama nós. Talvez você fique pensando, eu faço meu esforço para ser melhor, eu faço isso, faço aquilo. E olha as pessoas que estão vivendo de maneira tão irregular. Será que Deus ama do mesmo jeito? Ama, minha gente. A gente não tem como negar o amor de Deus por nós. O que a gente também precisa ter clareza é que viver na casa do Pai não é prejuízo. O rapaz interpretou como um prejuízo, mas não é. Tanto é que se fosse bom viver lá fora, o rapaz não teria voltado. Viver na presença de Deus não é prejuízo. Nós não podemos encarar a nossa religião como um peso sobre nós, como um código de restrições, não. Não é prejuízo estar na casa do Pai. É o contrário. E aquele rapaz precisou sair, viver todo o processo das perdas, do sofrimento, da solidão, para redescobrir que o lugar dele era na casa do Pai. Por isso, o filho que estava em casa e que achou que era estranho, que era no mínimo injusto o pai fazer aquela festa toda, não havia convertido o coração dele para descobrir que estar na casa do Pai não é prejuízo. Estar na presença de Deus não é prejuízo nenhum. Muitas vezes nós interpretamos a parábola, né, de maneira, olha, é uma injustiça que aconteceu. Mas só o coração de Deus pode nos ensinar que não. Que Deus se alegra muito em cada filho que retorna. Talvez hoje você esteja precisando ouvir isso. Talvez hoje você esteja protagonizando um lado dessa história. Ou você é o filho que foi embora e precisa reaprender a voltar. Ou você é o filho que continua ao lado do pai, que precisa reaprender a aceitar os que precisam voltar. De alguma maneira nós precisamos viver essa misericórdia. De alguma maneira esta parábola tem que ser real na nossa vida. Porque a condição humana nos coloca o tempo todo nessa experiência de partir e de voltar. E nós precisamos aprender a dar esses passos. Tanto para voltar à direção que nós precisamos voltar, ou então para receber bem aqueles que precisam retornar. Essa é a ação da igreja. Abrir as portas para receber os que precisam voltar e, ao mesmo tempo, colocar no coração daqueles que estão ali dentro, que não partiram, que não foram embora, colocar no coração deles a certeza que não é prejuízo estar ali. Esse é o programa Direção Espiritual. Você pode entrar em contato conosco. Ligue 0 operadora 12 31 86 2600. Matéria-prima da nossa evangelização, gosto de dizer sempre, é a sua vida, é a sua história. Então, Sr. Cristian, tudo bem com você? Muito obrigado. Um pouco sonolento hoje, né? Mas tá bom. Nós vamos continuar atendendo os nossos e-mails, as cartas que chegam até nós. Vou atender aqui a Regina, não disse de onde é. Ela só escreveu dizendo: Padre Fábio, gostaria de saber se existe algum problema em cantar músicas protestantes na Santa Missa. Na paróquia que eu participo das celebrações, sempre após a comunhão, é cantada aquela música Como Zaqueu. Inclusive, essa música dá um campo imenso para reflexões. Participo de uma comunidade onde esse assunto foi abordado e eu coloquei que não havia nada demais. Teve gente que colocou que ela tem uma frase que não é correta. Eis a frase: Sandra, insisto que naquela música há um erro litúrgico. Bem, a frase ainda não é essa, né? Ela está continuando aqui. Primeiramente, como já tinha dito por mim e muitos por aqui, é música protestante e não deve ser cantada na Santa Missa. O ecumenismo só haverá quando todas as religiões se voltarem para a Igreja Católica. A frase então errada que ela disse: Quero amar somente a ti. Nessa música há o erro litúrgico, além de ser cantada por um protestante. Amar a Deus sobre todas as coisas, sim, mas somente a Deus, não. É estranho, né? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a questão
a questão teológica da música, não compete a nós aqui, mesmo que eu não conheça a música, já ouvi uma vez só. Vamos nos ater a essa questão de cantar música protestante dentro da liturgia católica ou não. Veja bem, gente, primeiramente a gente precisa entender que a liturgia, a missa, né, vamos dizer assim, quando nós estamos celebrando a missa, há um conjunto de músicas que são cantadas. O canto de entrada, o ato penitencial, o glória, a preparação das oferendas, a comunhão, canto final, canto de despedida, aquela história toda. Às vezes uma ação de graças. Nós vamos ter consciência que para esses momentos existem músicas específicas. A igreja nos orienta, a liturgia nos orienta, que não é qualquer música que pode ser cantada dentro da celebração. Então aqui já não importa se é protestante, se é católica, ela precisa ser litúrgica. A música primeira precisa ser, antes de tudo, cristã, isso é, o conteúdo dela tem que ser cristão, e por isso não importa se é evangélico ou se não é evangélico. Talvez você não saiba, mas muitas músicas que você canta dentro da liturgia são evangélicas. Eu fui descobrindo isso aos poucos, à medida em que eu ganhei uma coleção de músicas americanas. Todas elas são músicas evangélicas. Eu descobri lá um monte de músicas originais que depois foram feitas versões para nós cantarmos na igreja. Músicas conhecidíssimas, aclamação ao evangelho, cantos de ofertório, só que a gente não sabe quem é o autor, um autor evangélico, e chegou até nós e a gente acha que aquilo é uma música católica. Não importa, ela precisa ser cristã. Agora é claro que para ser cristã ela tem que ser também litúrgica. Se ela não está dentro do contexto da liturgia, dentro daquilo que prescreve as regras da nossa liturgia, pode ser a música mais bonita do mundo, ela não cabe dentro da liturgia católica. Porque é uma regra. Não sou eu que vou mudar e nem é você. A música tem que estar no contexto daquilo que nós celebramos. A importância da música na liturgia é ajudar a rezar o que está propondo a liturgia daquele dia. Por isso que a equipe de canto e a equipe de liturgia das nossas paróquias, as equipes, né, elas precisam ser muito criativas para poder fazer bem, acontecer bem o contexto daquilo que se celebra naquele dia. Então hoje a igreja celebra uma festa, né, digamos, Pentecostes, ou Ascensão de Maria ao céu, Assunção de Maria ao céu, a Ascensão de Jesus ao céu. Então nós temos motivos diferentes. Então você vai buscar músicas que possam ajudar a celebrar aquele motivo. É assim que funciona. Então eu sei que essa música do Zaqueu, eu acho que o nome dela é Faz um Milagre em Mim, não é isso? É uma música realmente muito bonita, tem uma melodia suave, agradável, mas você não pode ficar trazendo para dentro da liturgia aquilo que não é litúrgico. E sempre vale, sabe, gente? A autoridade da sua comunidade é o padre. É ele que zela, ele que é o pastor, ele é que zela pelo bom andamento das coisas. Então não custa nada você sentar com ele e perguntar quando você tem alguma dúvida sobre uma ou outra música. O que a gente sabe é que muitas músicas que não são litúrgicas são cantadas dentro da igreja e isso acaba sendo um crime contra a nossa liturgia, né? Agora, em relação a essa expressão aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, quero amar somente a Ti, a música fala, né? Quero amar somente a Ti. Desde que a gente compreenda que o amor a Deus também se desdobra em amor às pessoas, né? O erro seria em interpretar que amar somente a Deus não me compromete a amar também os meus irmãos. E isso é uma coisa muito perigosa. Quando você descobre que a religião ela se transforma num culto a Deus que não se desdobra em solidariedade, em gestos de caridade, em amor fraterno, né? Essa é a grande questão do que separou católicos e protestantes com a reforma. Por causa das condições históricas daquele tempo, Lutero se rebelou, né, contra a Igreja Católica, porque ele começou a acreditar que os gestos, a ação humana não pode interferir em absolutamente nada da nossa salvação. Só Deus salva, né? Só a fé salva. E aí
entramos numa questão um pouco complicada. Mas e o esforço humano? Ele não conta também? E é justamente o que a palavra, acho que é a carta de São Tiago, né, que vai dizer. Nem só a fé, nem só as obras, né? Mas é o conjunto de tudo isso. Então aqui é interessante a gente descobrir que o amor que eu tenho a Deus não pode ter ele não pode viver nessa expressão fechada. Eu amo somente a ti, Senhor. Certo, eu amo somente a ti, mas no momento em que eu digo que amo somente a ti, eu já tenho uma compreensão de que eu só posso amar o Senhor se eu também amo o irmão que está aqui. É Jesus que dizia isso. E falava isso de maneira muito comprometedora, né? Olha, tudo que fizer a um desses menores, né? Tudo que fizer a um desses pequeninos, é a mim que você estará fazendo. Tudo que você fizer de bem, de bom neste mundo, todo o amor que você tiver a essas pessoas que precisam ser amadas, tenha consciência de que vocês estarão amando a mim também. Essa identificação direta. A parábola do samaritano nos mostra de maneira bonita essa interferência, né, de Deus na história através de gestos humanos. O samaritano, né, aquele homem que acolhe dentro da pensão, que traz para dentro da pensão aquele homem e pede que o dono da pensão cuide daquele que estava doente, porque o bonito é você descobrir que a caridade está tanto no samaritano que leva para a pensão, como no dono da pensão, porque a quantia que o samaritano deixou lá para cuidar do doente não dava para nada. Então, ele teve o gesto de solidariedade de retirar o doente da rua e colocar dentro da pensão, mas a verdadeira caridade quem fez foi o dono da pensão. Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Que é um anônimo da história. Eu descobri isso através de um professor que estava dando uma palestra e contou que a quantia que fala, agora eu não me recordo quantos denários, né? A quantia que o samaritano deixou para que fosse usada, né? Não era nada perto do que aquele doente precisava. Então é interessante isso, que o dono da pensão é o homem da misericórdia, é o anônimo da história. E é muito bonito, muito interessante, minha gente, nós descobrimos que a nossa fé em Deus, ela passa o tempo todo pelo amor que a gente tem à humanidade. Paixão por Deus, paixão pela humanidade. Amor a Deus, amor à humanidade. Nós não temos como fugir desse desdobramento social do Evangelho. Nós não temos como viver uma religião só espiritualizada. Não faz bem. A minha espiritualidade precisa ser fecunda. Nós precisamos ser homens e mulheres de mística. Isso é inevitável. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres sacramentados nesta dimensão o tempo todo. Nós não podemos nos desprender dos motivos místicos da nossa ação. Mas nós também não podemos nos esquecer que essa ação é importante. A ação sem a oração vira sociologia, né? Mas a oração sem a ação vira alienação. E a igreja nos ensina que nenhum dos dois caminhos solitários é saudável. É preciso a gente viver esta bonita unção. Durante muito tempo na igreja nós tivemos erros, né? A teologia da libertação, em muitos, não digo ela toda, mas em muitos segmentos errou terrivelmente. Em muitos lugares ela errou terrivelmente, porque resumiu a ação evangélica a uma ação social, esqueceu da dimensão mística. Por outro lado, a renovação carismática, em muitos lugares, em muitos segmentos, também esqueceu a dimensão social, só se transformou em espiritualidade. Mas e a ação social? E o amor ao próximo? A gente reza, mas sai ali e maltrata a pessoa que está de fora. Como é que a gente pode compreender que Deus aconteceu na nossa vida, se eu ainda não sou capaz de tratar bem o menor dos meus irmãos? Não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. Em outros lugares, volto à teologia da libertação, em muitos lugares nós tínhamos uma bonita ação social, homens e mulheres politizados em nome do Evangelho, mas sem nenhum amor a Jesus. Então não é isso que a igreja quer.
A igreja precisa desse equilíbrio. Eu acho interessante, sabe, quando a gente vai percebendo que o próprio tempo se encarrega em ajustar essas coisas, né? Eu fico vendo em tantos lugares a renovação carismática descobriu esse desequilíbrio e criou instituições, criou obras assistenciais maravilhosas. Fez um trabalho lindo. Olha o trabalho social que a Canção Nova realiza aqui em Cachoeira Paulista. Olha o Hospital o Padre Pio. Quantas pessoas são atendidas gratuitamente ali? Quantas pessoas pobres, necessitadas, encontraram ali um lugar de tratamento? Então é interessante. É interessante a gente buscar compreender que este amor a Deus é também amor à humanidade. E que eu não posso me desequilibrar. O céu é para aquele que se equilibra. Isso é interessante. Isso é uma questão de maturidade, né? À medida que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo os nossos desequilíbrios. Eu olho para o passado, por exemplo, e eu vejo quantas vezes a minha religião foi apenas espiritualidade. Durante quanto tempo eu fui insensível às questões sociais? Muitas vezes. Hoje eu sinto, graças a Deus, eu sinto meu coração muito mais movido para buscar esse equilíbrio. É preciso ser um homem de oração, mas é preciso também ser um homem de ação. Aí nós vamos fazendo as parcerias que a gente pode, né? A gente sabe que lá tem uma obra social maravilhosa, que está fazendo um trabalho social, mas que também está buscando mística. Aí nós vamos lá e estabelecemos parceria. Esse é um trabalho voluntário. Todos nós precisaríamos ter, gente. É impressionante o quanto que um trabalho voluntário ocupa a cabeça da gente, a ponto de nos fazer esquecer dos próprios problemas que a gente tem. E quando a gente esquece o problema que a gente tem, parece que ele se resolve. É Deus agindo na nossa vida. A gente vai voltar a falar sobre isso depois. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direção Espiritual. Estamos apresentando Direção Espiritual com o Padre Fábio de Melo. No silêncio da manhã que vem chegando, minha prece de louvor vou começar. Em tons vermelhos vejo sol, silêncio pra louvar a criação que novamente despertou. Céus e terra vão entregado a melodia, silêncio sideral. Eu também vou criar de um novo dia, alçado final. Deus, ó Deus, que não criaste, que pra vida me chamaste. Formando a maior rede católica de rádios, ao vivo para todo o Brasil. Um novo tempo está no ar.
A Rede Canção Nova de Rádio vai colocar o Brasil em exposição. Norte a Sul e Leste a Oeste. Você vai conferir o que acontece em nossas rádios. Boa tarde, Distrito Federal. Eu estou esperando por você. Da cidade, todo encontro famílias consagradas e o dia a dia das nossas casas de missão. E hoje você está na nossa companhia de Canção Nova, girando pelo Brasil. Este final de semana tem mais um super show na Canção Nova. Em 2011, Muitas vezes não entendemos o anjo de Deus. Somente no amanhã é que compreenderemos a verdade que agora vivemos. Feliz Ano Novo! acampamento Revolução Jesus, Santos e Calça Jeans, de 12 a 16 de janeiro em Cachoeira Paulista. Participação da equipe Revolução Jesus. Você é convidado nesse evento tão importante. Padre Fabrício Ricardo e Eliana Sá. Eu já estou pedindo ao nosso Senhor. Márcio Toresquim, shows com missionários Shalom, Ministério Amor e Adoração e Rosa de Saron. Confirme sua presença. Informações 0 código da operadora 12 3186-2600. Participe. Deus nas 24 horas do dia. Terceira porta. Canção Nova. A Canção Nova traz para você mais uma super produção. DVD do Diácono Nelsinho Correia. O primeiro DVD da carreira do Diácono Nelsinho que reúne temas e estilos musicais diversificados. Adquira agora mesmo. Ligue 12 386 2600. DVD do Diácono Nelsinho Correia. Mais um produto com a qualidade Canção Nova. Projeto Daime Almas. Estamos na primeira semana do projeto Daime Almas. Esta é a primeira semana do mês de janeiro. E a ação débito automático rumo à TV digital continua. Solstício. É hora de ir ao banco. Ainda mais. Evangelizar pela Canção Nova. Você também é um grande evangelizador. Rumo ao 100%. Você investe na Canção Nova. E a Canção Nova investe em vidas. Programe-se. Meia-noite. Falando com Deus. Esta é a Rádio Canção Nova. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Jornada Mundial da Juventude 2011 em Madrid, na Espanha. O jovem é o futuro da sociedade e da igreja. Precisa ter raízes e bases sólidas. Ainda mais hoje, quando muitos não têm referências para construir a sua vida, tornando-se profundamente inseguros. Jornada Mundial da Juventude 2011 em Madrid, na Espanha. Enraizados e edificados em Cristo. Firmes na fé. Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova. Voltamos a apresentar a direção espiritual. Nós estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 0 operadora 12 31 86 2600. E a gente queria falar também aqui, talvez você não saiba, mas a Canção Nova tem um trabalho muito interessante que se chama Porta a Porta, que é uma iniciativa de vendas dos produtos. Você sabe que a Canção Nova sobrevive das vendas dos produtos que são comercializados aqui, sempre só produtos de evangelização, não tem outro objetivo. Se você quer ser um agente porta a porta e ser também o vendedor dos produtos da Canção Nova, acesse o portaporta.cançãonova.com portaporta.cançãonova.com e lá você vai ter as informações. E se você receber um porta a porta aí na sua casa, entenda bem e tenha a oportunidade de ajudar. É interessante porque muita gente que está desempregada encontra no porta a porta um jeitinho de aumentar